Nós vamos aqui abordar um pouco sobre o papel do homem ao longo da história e como o homem evoluiu nesse processo e o que falta para que nós consigamos chegar a um patamar melhor em termos espirituais. Então nós vemos aqui que nós, na pré-história, qual era a função do homem? A função do homem sempre foi de caçar, sempre foi de coletar alimentos, sempre foi de pescar, enfim, vivendo uma vida muito simples. A mente humana não conseguia fazer abstrações nesse instante. A mente humana vivia segundo os valores possíveis. Então nós conhecíamos o fogo, nós éramos seres bípedes, nós iniciávamos nesse instante a linguagem, mas nós estávamos muito rudes. O que vai ocorrendo? Essa sociedade tribal, ela vai exigindo do homem algumas coisas, por exemplo, a confecção dos abrigos em que o ser humano vai morar. Então, para vencer as intempéries, ele começa a fazer as tendas com ossos de mamute, com galhos e folhas, com peles de animais e também morando em cavernas. Então, tudo isso era um trabalho masculino. Tudo isso era um trabalho que o ser humano, vinculado a esse instante ao sexo masculino, estava feito. Mas ocorrem algumas análises interessantes. Então, esse homem, pura e simplesmente, era um ser que caçava, era um ser que pescava, e era chamado de recoletor. Então, ele fazia essa coletagem de coisas e levava aos seus familiares. Era essa a função. E André Luiz nos coloca uma passagem interessante, que a personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. Então, é importante que façamos esta análise. Nós vamos ver como é que o impulso sexual, como é que esse princípio que está em todos os seres humanos se manifesta no primeiro instante. No primeiro instante, então, no homem, no ser humano que está abrigando agora um corpo masculino, ele tem uma atividade. Então, essa atividade, no primeiro momento, é devotada à força, à guerra, à dominação de determinados locais e horizontes. Então, esse modo de produção, que é um modo de produção chamado de modo de produção primitivo, não existia ainda uma família delineada, não existia nada muito bem definido em termos de trabalho, ainda que o homem tivesse trabalhos exteriores. Mas eles não juntavam, eles não tinham propriedades, eles não tinham rendimentos, não era essa a visão que se tinha nesse instante. Mas é importante que fiquemos primeiro com essa análise. Então, todos nós, ao longo do processo evolutivo, o que vamos fazer? Nós vamos desenvolver potencialidades que estão em germe em cada um de nós. Essas potencialidades, elas afloram no primeiro momento na forma de princípios sexuais, de impulsos sexuais, de pulsões, de desejos, de vontades. É desta forma que se manifesta, portanto, esse elan vital. Então, o que nós precisamos entender? Que era natural que o homem, nesse instante, dominasse a mulher. Era tarefa dele abrigar esse núcleo, esse clã, essa tribo. Mas o importante é que nós vamos entender que, naturalmente, ele teria que se complementar com a mulher. Então, nós vemos aqui que essa sociedade agrária já começa, ao derredor dos rios, a ter um desenvolvimento diferente. Enquanto aquela sociedade, pura e simplesmente primitiva, não facultava ao homem a não ser pescar, caçar, fazer abrigos, coisas muito rudes. Essa sociedade agrária, ela vai se desenvolvendo de uma outra forma. Ela exige navegação, ela vai agora ter também a produção agrícola, mas ela vai fazer grandes monumentos, grandes construções. Então precisam de construtores, de artífices, de
engenheiros, de arquitetos, precisa-se de médicos que vão agora curar essas criaturas com as doenças. Então nós vemos que nessa civilização agrária, ou nessas civilizações, porque não é só ao derredor do Nilo. Nós estamos falando do Nilo, do Egito, porque é ela que influenciou mais, mas nós temos o Ganges, nós temos outros rios, Tigres, Eufrates, que foram dar origem também a outras civilizações. O importante é que o ser humano já tinha outro horizonte, outra possibilidade de ver a vida, outra possibilidade de engendrar outras coisas. Isso é fundamental para que nós consigamos trabalhar aquelas potencialidades do próprio ser humano. Então vamos seguir. Então nós vemos que aqui eles estão fazendo o quê? Eles estão usando de artifícios para mumificar, por exemplo, um corpo. Então isso precisava de uma técnica, de um conhecimento. E não foram os terráqueos que trouxeram isso. Os terráqueos, aqueles que aqui moravam, eram simples. Quem nos trouxe esse conhecimento foram aqueles seres provenientes de Capela. Para quem nunca ouviu falar ou não sabe o que é, Capela foi um daqueles planetas, abrigava no seu núcleo um dos planetas que estava passando por uma transição, como nós estamos passando nos tempos de hoje. Planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Um planeta em que as pessoas já conheciam o conforto, já conheciam as letras, já tinham desenvolvimento, mas aqueles seres que lá estavam não tinham a moral desenvolvida. E, portanto, foram exilados daquele local e foram trazidos para a Terra. Na Terra eles nos trouxeram a ideia de um paraíso perdido, metade homem, metade animal, as esfinges. Eles nos trouxeram a noção de que eles haviam retroagido. Era essa a visão que eles tinham. Porque imagine nós, seres humanos que vivemos hoje, num conforto, numa tecnologia avançadíssima. Vamos voltar ao homem pré-histórico, o homem das cavernas. Nós vamos nos sentir muito mal. Então, o que estava ocorrendo? Eles eram ajudados, os terráqueos, por esses seres que tinham uma inteligência mais desenvolvida, que conheciam, por exemplo, técnicas de mumificação, mas eles vão também técnicas de construção. Como é que foram feitas as pirâmides? É algo que ainda a engenharia de hoje vê com dificuldades, porque eles não conheciam polias. Eles não sabem como é que se constrói isso. Eles não tinham técnicas, àquele momento, os seres humanos. Então, alguém trouxe a eles. Por isso existe a ideia, eram os deuses astronautas. Não, eles haviam reencarnado e conheciam técnicas. Então, nós vamos ver, eles sabiam usar a fundição do ferro, sabia-se utilizar-se do rio para que pudesse embarcar, para que pudesse produzir mais. Então, eu estou dizendo que o trabalho do ser humano, homem, já se amplifica. Ele já começa a ter uma nova nuance e vai dar ao homem condições de um maior desenvolvimento, inclusive a nível religioso. Então o ser humano passa a ter agora, nessa sociedade agrária, uma visão um pouco maior da vida, um pouco melhor das condições. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ver a pirâmide daquela localidade. Os escravos eram em maior número. Por exemplo, os egípcios eram escravizados os hebreus eram escravizados pelos egípcios. Eles faziam todo tipo de trabalho. Era a maior quantidade de pessoas estava aqui com os escravos. Os camponeses trabalhavam nas terras, trabalhavam gratuitamente nas obras públicas. Os comerciantes eram controlados pelo governo, faziam o comércio, inclusive comércio exterior. Os artesãos, então começa a se ter comércio fora do país, para outras localidades, cidade e outras cidades. Os artesãos trabalhavam para o faraó e para grandes senhores também. Então nós vamos mostrando os escribas, todos eram voltados ao faraó e os nobres estavam envolvidos com o governo e com a guerra. Por que eu estou mostrando essa pirâmide social? Porque nós vamos vendo que os horizontes daquele povo já eram um horizonte controlado pelo faraó, sim, mas era um horizonte em que as pessoas
tinham maior quantidade de informações e maior cabedal para se desenvolverem. Porque o que está em jogo, o que eu estou mostrando, é que o ser humano precisa se desenvolver. O ser humano que reencarna no corpo masculino e no corpo feminino precisa adquirir certos valores, precisa nortear esses impulsos, que são chamados de impulsos sexuais, mas que nós podemos chamar de elan vital ou o que quer que chamemos. Então a família grega é uma família que existe sim uma autonomia entre, um bom relacionamento entre o marido e a mulher e entre os filhos. É uma família hierarquizada, verdade, o homem tinha a primazia, tinha o comando, porque adquiria coisas externas, trazia para o seu núcleo familiar, mas a mulher também tinha a sua participação. Então é importante que a gente entenda isso, a ampliação que vai se tendo dos horizontes. Aí nós vamos entrar num processo de civilização. É um modo de produção ainda escravagista. Olha bem o que eu estou dizendo. Civilização significa cidades. Então, nós saímos de localidades que tinham, olha que interessante, começava a luzir algumas cidades, começavam a aparecer, mas não é uma civilização ainda efetiva. Aqui, adiante, o que ocorre? Ocorre que aparecem sim as cidades. Então nós temos na Grécia as cidades-estados, de Atenas, de Esparta, e essas cidades-estados, o que promove? O local em que eles vão aprender a oratória, aonde se vai conversar, e esse local se chamava ágora. Nós vamos no local em que a pessoa aprendia a fazer artesanato. Nós tínhamos locais em que os homens conversavam, em locais de feiras, locais em que se aprendia a filosofia, a matemática, enfim. O homem agora tem uma amplidão, tem condições, o homem que está, o ser humano que está reencarnado no sexo masculino, porque para a mulher ainda era feita a casa, ainda ela ficava reduzida àquelas tarefas, pela própria visão patriarcal, pela própria visão machista. Mas o interessante aqui que nós vamos ver, principalmente na civilização grega, o cidadão, quem era o cidadão grego? O cidadão grego ele tinha que ter propriedade, tinha que ter escravos e tinha que ter nascido em Atenas, para que ele fosse considerado um cidadão. Senão ele não era cidadão. Ou ele era um meteco, um estrangeiro, ou ele era um escravo, ou ele era mulher. E não podia participar das resoluções da cidade. Então, era essa a sociedade à época. A democracia grega é uma democracia tortuosa. Não uma democracia que todos participavam. Para vocês terem uma noção, no julgamento de Sócrates, apenas e tão somente 600 pessoas votaram. Num local que tinha mais de 100 mil habitantes. Então, era uma democracia muito parcial, porque precisava ter, como eu coloquei, esses ingredientes para ser considerado um cidadão. Mas o homem passa a ter condições de adquirir o quê? Cultura. Isso é algo fundamental para que nós entendamos o mundo. Nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que na Grécia o homem já tinha maturidade e maioridade para ter e resolver os problemas pertinentes à vida própria, à vida dele. Então a maioridade humana já tinha chegado. Nós já tínhamos todos os elementos necessários à época para solucionar as nossas dificuldades. Então nós vemos que aqui na Grécia surge o estadista Solon, surge Sócrates, o grande filósofo, nós vemos Platão, nós vemos Aristóteles, e essa visão aristotélica vai perdurar por mais de 1500 anos. O que nós vamos entender é que a ética que foi trazida por Aristóteles é uma ética que vai perdurar até Kant, ou seja, até 1700, depois de Cristo. Ele nascera, Aristóteles, mais ou menos 200 e pouco antes de Cristo, decrescente antes de Cristo. Então, ele nasce nesse período, ele convive com Platão. Então, o que eu estou colocando? Que a visão da época era a visão seguinte: você tem que achar o seu lugar no mundo.
Você achando o seu lugar no mundo, você está contribuindo com o mundo e está realizando o que é melhor. Isso justificava o sistema escravagista. Isso justificava o sistema que existia à época. Essa civilização tomba grega por conta de ter levado Sócrates à morte. Sócrates era o coroamento dessa civilização, desse grupo. E aí o que vai acontecer? Todas as informações passam a Roma. Então nós vemos que em Roma, a pirâmide social, os povos conquistados eram escravos. Os plebeus pobres alguns deles se tornavam libertos pelos patrícios. Os agregados, aqueles que trabalhavam, os plebeus ricos que vinham de outras localidades e tinham campo, tinham produções, os patrícios romanos e o imperador, que era o primeiro dos seres humanos ali. Então, olha o que interessante. O ser cidadão romano também tinha uma série de privilégios, no julgamento, na avaliação, na herança. Então nós vemos que o ser humano nascia livre quando? Quando ele fosse patrício, filhos de patrício. Então isso era vitalício, pelo nascimento. E ele perpassava os seus títulos para os filhos. Então aquilo era algo que era hereditário. O homem agora, para ter uma série de outros privilégios, um escravo, ele tinha que ser emancipado por um patrício romano. O plebeu, ou uma concessão política por participação em guerras, ou por méritos por ter contribuído com a comunidade. Senão ele não era um ser que era considerado um cidadão romano. Então, a pessoa podia comprar o título? Podia. Mas por isso ela tinha que fazer algo pela cidade, por Roma, pelo Estado romano. Então, isso significava muita coisa em Roma. Ser um patrício era um ser que era visto de uma forma diferente. Então nós vamos vendo que o ser humano naquela época, o que fazia? Ou ele guerreava, ou ele era um gladiador, um guerreiro, um general, que podia ascender socialmente a partir disso. Mesmo sendo plebeu, ele podia ascender socialmente e podia se tornar liberto. Ele era um senador romano e, portanto, um homem que vivia só da palavra, só daquilo que ele se deliberava. Então o homem continua tendo agora participação externa com o quê? Com as guerras, mas continua tendo participação agora política, sempre exterior ao núcleo familiar. Nós vemos aqui as pessoas agora, os escravos vendidos em praça pública, aqueles locais, aquelas regiões, países que eram invadidos, eram trazidos como escravos. E eram vendidos alguns, e eram grande quantidade em Roma. O que se fazia? Dava-se pão e circo para eles, porque a quantidade era tão grande, fazia-se esses espetáculos no Coliseu, levavam-se esses escravos e davam pão para eles, e dava agora a morte em geral dos cristãos, ou fazia a luta dos gladiadores. E aqui nós vemos a capacidade que tinham ainda de ter filósofos, pensadores. Então o que nós estamos mostrando? O homem, existiam tarefas agora no campo intelectual, existiam tarefas no âmbito de deliberar sobre a vida dos outros, mas, em geral, era tratado como um ser aquém do normal, o escravo, ou um ser que apenas e tão somente ganharia ou daria ocupação para Roma, maior poderio militar. Então nós vamos vendo que a família romana, como ela era uma família com hierarquia. O escravo morava na casa, o liberto prestava serviços para a casa, o cliente era alguém que chegou e se tornou um agregado, alguém que, por exemplo, contribuía de alguma forma. O pai determinava sobre a família romana, era pater família, ou seja, era a família em que o homem, mesmo estando distante, mesmo estando em guerra, mesmo estando deliberando, ele tinha total primazia, total comando sobre a mulher e os filhos. Em geral, a mulher poderia adquirir os direitos quando o homem não estivesse em casa. Ela deliberava sobre a família, mas se ele estivesse lá, ela se reportava a ele. Então nós vemos que é uma família hierarquizada, uma família que está dando ao homem condições do quê? O ser humano apenas de comandar, apenas de se perder, apenas de se viciar,
porque é aí que começa o processo da dissimulação. Olha o que é interessante nós entendermos. O ser humano começa a dissimular, o ser humano reencarnado no sexo masculino. Precisava guerrear. Ele não pode mostrar que ele está com medo. Ele precisava comandar. Então ele precisava fazer um jogo político, que não é de hoje, é de sempre. Então isso é a dissimulação, começa porque ele precisa ter poder, precisa barganhar as coisas. Então nós vamos vendo que essa sociedade carcomida é superada agora pelas ocupações dos bárbaros. Então nesse instante, o ser humano acreditava em vários deuses. O ser humano tinha possibilidades, o ser humano reencarnado na condição humana do homem, tinha condições de algum vislumbre filosófico, de alguns conhecimentos não tão intensos como a Grécia. Não tão intensos, mas nós tivemos vários filósofos, várias pessoas que contribuíram. O principal da família romana era o direito. O direito que foi desenvolvido aqui, as leis, o conhecimento, é algo que fez com que houvesse uma melhoria. Mas, porque o homem tinha um poderio, um comando muito grande, ele passou a ter o quê? A ter a ociosidade, principalmente esses aqui, os patrícios, os senadores, os filósofos, eles eram servidos. O trabalho passou a ser visto como algo que era relegado aos escravos. O trabalho intelectual, o ócio, o divertimento, era assim, próprio do patrício, próprio daquele homem. A visão aristotélica ainda perdurava, ainda permanecia, ainda era justificada. Os escravos eram em grande quantidade. A base social e econômica se assentava sobre o escravo. Então tudo provinha do escravo, a produção. Então nós vemos que eles eram obrigados e esses aqui viviam no ócio. Então o que eu estou colocando? O trabalho era visto como algo degradante. O trabalho é visto e perpassa essa ideia até hoje. O trabalho não enobrece. É como se fosse algo, é uma dicotomia. Trabalho enobrece a alma. Trabalho não é para nobre. A frase está errada. Trabalho não é para nobre. Eles não imaginavam isso. O trabalho não enobrece. Então eles não imaginavam isso. Então é isso que nós temos que compreender. Era uma visão tortuosa que perpassa até hoje. Porque o que nós temos hoje de visão? Nós esperamos chegar o fim da semana. Nós esperamos chegar o fim do mês para recebermos. Nós não temos uma ideia de trabalho como algo produtivo, algo bom, algo que agregue, algo que acrescente. Então o ser humano estava sendo colocado numa posição de viciação. E aí essa sociedade cai por essa visão, por esse descalabro da família romana. E surge a sociedade feudal. A sociedade feudal é uma sociedade que é levada ao campo. A sociedade que vai ter trocas, escambos. Então as pessoas agora, os reis, passam a ser os senhores feudais. Ele é dono e senhor daquele feudo. Ele tem agora o clero num segundo patamar, os nobres e guerreiros e os servos. Olha o que é interessante frisar. Numa família feudal, dentro de um castelo, vivia-se de 100 a 150 pessoas. Dentro de um castelo vivia-se muita gente. Essas pessoas eram, em geral, servos. Em geral, outros agregados. Então, dentre os servos, existiam aqueles que eram cantores, então são chamados de menestréis, são aqueles que faziam a produção de alimentos, aqueles que defendiam a casa. Em geral, os nobres faziam isso, mas os servos também, de certa forma, tinham esse trabalho de plantar, de colher. Então nós vemos que essa família feudal propiciava muito pouco ao ser humano. Houve um empobrecimento dos conhecimentos, do horizonte, principalmente no pertinente à intelectualidade. O homem foi colocado nessa condição como se fosse uma punição, sim, pela má utilização dos valores que ele havia ganho. Com Sócrates, foi o coroamento daquela civilização. Não preparados. A civilização romana teve a presença, ainda que não de forma direta, de Jesus.
o homem que divide a história em antes e depois, um homem que trouxe padrões e eles não souberam utilizar-se disso. Nós, à época, utilizamos-nos muito mal e o que ocorre? Somos levados agora ao campo, a vivermos isolados em burgos, como camponeses, ainda que tivesse ainda toda uma pompa. E essa família que vai se estabelecer é uma família também dessa forma. O pai comandando, a mãe no segundo plano, os filhos e os servos. Como eu disse, de 100 a 150 pessoas moravam dentro dessa família. E aí começa o movimento das cruzadas, que é um movimento religioso que visa agora buscar os lugares santos onde estiveram Jesus e os apóstolos. É do Ocidente contra o Oriente. Isso vai redundar no quê? Vai redundar de muitas mortes e muitas perseguições, mas no renascimento das cidades. E onde eles paravam, ainda que eles levassem a problemas, a dificuldades, a mortes, na sequência, porque não foram uma nem duas, foram ao redor de 12 cruzadas, movimentos. Então começa a ressurgir as cidades. E com o reaparecimento da cidade, com o dinheiro que eles começam a buscar no Oriente, começa a reaparecer o comércio. Então o comércio passa a ser reativado nas cidades. Então esse renascimento vai florescer em várias áreas. E aí com o comércio surge uma classe social chamada de burguesia. Aqui Ludovico, o Magnífico, que fez com que Florença viesse a ser o apogeu das artes. Então, ele vai financiar. Então, ele passa a ser um mecenas das artes. Ele passa a ser alguém que vai produzir, chamar para a localidade de Florença muitos homens que agora vinham trabalhar ou aprender nos vários liceus que se formavam lá. Então, vieram, por exemplo, Miguel Ângelo, Rafael Sangio, Leonardo da Vinci e vários outros, que ali passa a ser um local de muita cultura. Maquiavel, Petrarca e muitos outros ali vão estar. Então nós vemos que reaparece as artes. Então é como se houvesse, olha o que aconteceu, é como se nós tivéssemos voltado à Grécia. É como se nós tivéssemos voltado a Roma. Então, o que eles vão desenhar? Eles vão desenhar, por exemplo, a Santa Ceia, Leonardo da Vinci. Eles vão desenhar, por exemplo, coisas relacionadas ao mundo grego, coisas relacionadas ao mundo hebreu, Moisés, e assim por diante. Então começa a renascer a arte, começa a dar uma amplidão de horizonte ao ser humano, o homem. Então o homem que estava muito tacanho, muito preso aos interesses menores, começa a ter um horizonte melhor, e começam agora a reaparecer as universidades. As universidades reaparecem. Então é um renascimento também cultural. Então o que nós vamos vendo? Começa a ter um movimento chamado de humanismo. Então Dante Alighieri, Erasmo de Roterdã e Maquiavel trazem ou tentam buscar o humano. E aqui a visão de Leonardo da Vinci. Há uma criação dele com as simetrias, os tamanhos, a métrica do ser humano. Então a estética, a anatomia, o conhecimento de todo esse processo. O homem passa a ser o centro do universo. O ser humano passa a ter ser visto de uma outra forma. Então o que nós estamos vendo? Que isso vai redundar numa família ainda muito tacanha, muito hierarquizada, mas o homem estava tendo condições de descobrir. A Revolução Industrial, ela traz agora um novo método de produção. Passa a existir as pessoas que produzem em larga escala e trabalham de forma intensa por 12, 14 horas. Então a Revolução Industrial, que surge primeiramente na Inglaterra, vai produzir máquinas a vapor, vai produzir muitas coisas, o jornal e assim por diante. E aí, com o movimento do iluminismo, nós passamos a ter uma visão um pouco diferente. O iluminismo eram sábios, eram filósofos que se reuniam, fizeram a enciclopédia de D'Alembert, fizeram várias obras, e aí o que eles querem? Eles querem mudar os costumes da época. É uma revolução burguesa? É uma revolução burguesa. Mas olha o que é interessante. Quais eram os elementos básicos do iluminismo?
o racionalismo. Eles vão se contrapor ao dogmatismo, a ser a coisa sem explicação. É o racionalismo. Eles querem acreditar naquilo que é palpável. Eles agora começam a ter cidades e estados bem desenvolvidas, um caráter anticlerical, que comandavam. Os clérigos, os padres comandavam as localidades. É contra eles e contra os nobres. Então começa a ter uma proposição contrária a isso, a expansão dos direitos humanos, uma liberdade econômica. Então, como eu disse, com Kant, o que faz? Kant faz uma mudança de paradigmas, ou seja, eu agora não sou alguém que tenho que me encaixar, a vida me deu a razão, para que eu possa me utilizar das oportunidades e fazer as melhores escolhas. Ainda que eu não esteja encaixado perfeitamente, eu tenho que gostar do que eu faço. Eu tenho que me adaptar a uma realidade, porque outrora o escravo tinha que servir aquele de maior talento. Aqui não, a visão de Kant é diferente. Aquele que tem menor talento, se esforçar, pode se desenvolver mais. Não é só o talento que importa. Importa também o esforço, o denodo. Então a moral passa a ser outra. E é essa moral que prevalece nos dias de hoje. A moral aristotélica perdurou por mais ou menos 2000 anos. E ela foi agora modificada por Kant, que nos traz nas suas avaliações essa visão diferente. Então torna-se 3 estados, ou seja, existe o legislativo, o executivo e o judiciário. Então as 3 nuances de poder, e começa a haver uma preocupação com educação. A educação da criança passa a ser algo a ser estimulado. Com Emílio nós vemos essa análise. Então o que nós estamos vendo? Que isso vai redundar no século XVIII com grandes descobertas. O século XVIII tiveram várias invenções. O homem inventou o telégrafo, a luz elétrica, a máquina a vapor, o tipógrafo e muitas outras coisas. E surgiram movimentos filosóficos e movimentos médicos que deram um grande impulso à nossa vida. O positivismo propunha-se, através do racionalismo, a combater a religião. Então ele dizia, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso aqui influenciou muito, principalmente no nascimento da República do Brasil. Mas é algo pequeno, é algo que tem que ser avaliado melhor, não é algo que tenha maiores consequências. Mas teve uma influência naquele instante. Ele dizia que tinha 3 etapas do positivismo, até chegar ao racionalismo puro. Não se acreditava em coisas empíricas. Agora nós vemos Hahnemann com a homeopatia. Então surgindo agora a condição de nós diluirmos o medicamento, de nós fazermos com que, através dessa diluição, nós tivéssemos a essência e atingíssemos o ser humano. Então, o semelhante atrai o semelhante, cura o semelhante. Então isso aqui ainda não é visto e não é compreendido integralmente. É desrespeitado até, mas é uma forma de ensinamento que nós vamos ter que aprender adiante. O socialismo com Marx e Engels nos traz uma visão. Muitas vezes a gente não concorda, mas é uma visão que vai ter consequências, vai mudar de alguma forma a sociedade. Darwin e Wallace trazendo a evolução, trazendo o evolucionismo, e essa visão vai se contrapor à igreja totalmente. Então o que eu estou colocando é que o ser humano, o homem, tinha condições e agora de novos horizontes. O magnetismo com Mesmer e o hipnotismo na sequência. Nós vemos com o nascimento da doutrina espírita, Kardec aqui, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então isso aqui também foi agora um coroamento, visto pelo lado espiritual, de todo um conhecimento agregado, para o homem enfrentar os últimos instantes em que a transição iria nos facultar. Então nós vemos que a família burguesa era uma família já preocupada com a educação, já preocupada com melhorias do nível intelectual dos filhos, já preocupada com outros valores. Então nós vamos vendo que vão ocorrendo mudanças, e aí nós vemos as guerras, os problemas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui foi, em verdade, algo tenebroso que ocorreu, e que se nós pudermos evitar,
nós estamos acelerando muito o nosso progresso humano. Porque o que nós não entendemos é que nós alimentamos as guerras com pequenas desavenças. Na nossa casa, na nossa relação pessoal, nós vamos criando uma psicosfera negativa, vibratoriamente muito ruim. E isso faz com que fique facilitada o envolvimento de forças tenebrosas, inferiores, que querem se opor à evolução. Nós vemos que então, após a guerra, nós vimos o mundo dividido. Essa Guerra Fria que nós acompanhamos, de 1947 até 1991, foi realmente algo muito ruim. Os seres humanos divididos no Pacto de Varsóvia e no Tratado de OTAN, no comunistas, socialistas e capitalistas. Há uma Guerra Fria em que o homem estava desenvolvendo apenas e tão somente modos e meios de matar mais, de se impor mais, de colocar o outro em condições difíceis. Isso aqui, sendo usado positivamente, o que fez? O desenvolvimento da esterilização, mas não é só isso. O medo entre os países fez com que nós não tivéssemos uma terceira guerra. Um não sabia o arsenal bélico do outro. Então, em certa forma, isso fez com que fosse mantido um respeito, fosse mantido uma situação, ainda que fria, ainda que não boa, mas que não levássemos a uma guerra. E com o advento o final das guerras, surge a sociedade de consumo. Sociedade de consumo que vai buscar agora a produção em larga escala. Aquilo que sobrou após a guerra, os Estados Unidos mantinham a Europa em termos de produção. E quando acaba a guerra, esses excedentes precisam ser vendidos. E eles passam a propagandear isso. E nasce, portanto, a sociedade de consumo, que tem os seus padrões estéticos, padrões de beleza, padrões de correção e assim por diante. Essa sociedade vai levar a uma mudança da família, a uma mudança da visão da família. Então, a família cada vez mais materialista, consumista, utilitarista, mas existiram alguns avanços que são importantes, que vão mudar a família também. Quando nós diminuímos a distância entre os locais, quando nós trazemos com Henry Ford a produção em massa de carros, isso vai fazer com que altere a nossa percepção do mundo. Nós temos que ter noção de uma coisa interessante. No século XVII, nós tínhamos informações numa vida toda, que nós temos num domingo de um jornal, que é muito pouco se tinha. Então, o que eu estou colocando? A distância nos dá uma sensação de maior velocidade das coisas, quando nós andamos mais rapidamente. As conquistas que mudaram também a família, o cinema, a televisão, o rádio primeiramente, a televisão e o computador. São coisas que mudaram o padrão de família. Fizeram com que a família se envolvesse agora ao redor do rádio para ouvir notícias, para ouvir músicas, para ouvir novelas, as rádios novelas. Indo ao cinema, se tinha uma visão daquela sociedade de consumo, do que ela produzia, qual era a estética, qual era a beleza, qual era o padrão a ser buscado. E também com a televisão se agrega a família, apesar de a televisão ser a coisa mais importante na casa. E por muito tempo assim o foi. Então o que nós estamos vendo? Mudanças para que o homem pudesse desenvolver a sua inteligência. Nasce o movimento feminista, a mulher se colocando contrária, nasce o movimento hippie e a pessoa não tem noção da importância disso daqui. Não que eu ache que esteja certo, mas o que eles promoveram? Faça amor e não faça guerra. Eles deram um tapa em nós, na família que estava existindo na época. E qual era a família? A família que falava e não fazia, não tinha moral. A família que ia à guerra, apesar de conclamar a paz. E levava os seus filhos à guerra no Vietnã, na Coreia. Então esse movimento fez com que houvesse uma influência para a mudança de paradigmas da família. E aí o mundo virtual. O mundo virtual é realmente algo que está criando e gerando muitas fontes de ensinamento, de oportunidades e de dissensões.
E bem utilizado, ele pode contribuir. Mas não é isso que tem ocorrido. Então, outro movimento que surgiu, o movimento LGBT. É importante que a gente aprenda a respeitar o outro. A respeitar o outro. E cada um sabe o gênero de vida no âmbito sexual que quer ter. Então, nós temos que aprender a conviver. Então, qual é a família atual? Aquela ligada agora ao computador? Aquela ligada ou dividida pela separação, e o pai jovem vai namorar uma moça e vai se consorciar, a mãe jovem vai se consorciar com outro, e o filho fica onde? E o filho fica na mão de quem? Porque eles são jovens, não querem enfrentar problemas, e a criança fica como? Qual o papel que nos cabe? Temos o direito a buscar a felicidade, sim. O filho não deve ser o empecilho. O filho é a solução. O filho é o norteador. Assim como famílias agora de homossexuais, dando carinho, mulheres que saem do lar e o pai toma conta, e vice-versa. E vice-versa. Então nós estamos vendo que a família atual está em transição. Nós não sabemos aonde ela vai chegar. Como ela vai se complementar? Porque toda época de transição é assim. Nós não temos os valores que tínhamos e não sabemos ainda aonde vamos chegar. Transição é o pior momento da história. Parece que está muito pior do que estava. Mas é um momento de transição que virão melhorias. Então o que nós temos que entender? A família precisa de religiosidade. Família precisa de ter algo a mais. Família precisa de nos dar norteamentos espirituais, para que nós tenhamos embasamento para as dificuldades que virão. Na vida de todos nós, problemas ocorrerão. Na vida de todo ser humano, problemas irão aparecer. E como é que eu vou estar preparado para superar isso? Como é que eu irei preparar o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, enfim? É necessário diálogo, respeito. É necessário que nós estabeleçamos um evangelho na casa. É necessário que consigamos conversar fraternalmente um com o outro, nos ajudando mutuamente. Não é necessário tantas informações. Não são necessárias tantas coisas como nós temos vendo no âmbito da inteligência. O âmbito da afetividade está aquém do necessário. Então, é importante que entendamos isso daqui com o André Luiz. Nós falamos de tudo isso para entendermos isso aqui. Na variação de experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor. O que eu estou dizendo? Por exemplo, energia era próprio do sexo masculino, ternura era próprio do sexo feminino. O ser humano homem, momentaneamente no sexo masculino, o ser humano mulher, momentaneamente no sexo feminino. Precisamos ambos adquirirmos isso, energia e ternura. Nós consorciamos-nos em família por quê? Porque temos uma carência afetiva. Nós vamos trabalhar para elaborar e adquirir isso daqui. Esse princípio, esse impulso sexual precisa ser melhor trabalhado. Então nós vamos ter a fortaleza e a humildade. Enquanto nós não desenvolvermos esses valores, nós não estamos sendo seres inteiros, plenos. Está nos faltando alguma coisa. Então temos a inteligência e não temos o sentimento. Temos o poder, mas não temos a delicadeza. Então é importante que entendamos, seres humanos, precisamos desenvolver esses valores todos, não apenas de um lado, da inteligência, da intelectualidade, da descoberta, da invenção, mas fundamentalmente da afetividade, do calor humano, do amor ao nosso irmão. É isso que vai nos tornar seres melhores. E para concluirmos, uma história que Humberto de Campos nos conta, interessante, é uma história em que um pai estava, ou melhor, ele, Humberto de Campos, no plano espiritual, estava agora preocupado, lembrando-se de um amigo que ele conhecera há muito tempo. Humberto de Campos
estava mais ou menos há 15 anos no plano espiritual. E ele se lembrou de um rapaz que era vizinho dele, era um jovenzinho. E sempre que ele saía de casa, o jovem, a criança, vinha ternamente abraçá-lo. E ele se perguntava, aonde Paulo Silva estará? No Rio de Janeiro. Aquele menino tão agradável, tão alegre. E ele começa a ouvir os reclamos, os gritos de Paulo Silva. E ele vai visitar Paulo Silva. Ele vai na residência, ele vê que estava o rapaz envolvido por lágrimas, gritando estertoricamente, uma situação muito ruim. E ele passa agora a ver e avaliar o diário que Paulo Silva escreveu. O diário era mais ou menos assim: meu filho nasceu, estou em festas, meu filho é a razão da minha vida. E continua dia por dia. Hoje o meu filho entrou na escola, comprei para ele uma gleba de terra em Jacarepaguá. Hoje o meu filho fez 10 anos, comprei de um preço muito aquém do que valia, comprei prédios para meu filho, algumas propriedades. Meu filho será um rapaz rico. E ele continua enumerando as conquistas, e continua enumerando que as pessoas vinham até ele pedir ajuda, familiares. Ele fala, não, eu tenho Paulo Silva para ajudar, Paulo Silva Júnior. Eu preciso dar a esse jovem o que eu não tive. E num determinado momento ele tem um sonho com o pai. E o pai, no plano espiritual, diz a ele, meu filho, será que não é hora de você fazer algo pelos outros? Por aqueles que carecem, por aqueles que nada têm, por aqueles que são esquecidos da vida? Será que não é hora de você pensar? Ele acordou com aquilo, achou que era besteira, continuou agora ajudando o seu filho. O Júnior seria um homem de muito dinheiro. Novamente, ele é levado por grupos evangélicos, espíritas ou católicos a ajudar. Ele não quer, mas eu vou ajudar vagabundos? Eu vou dar dinheiro para pessoas que não precisam? Eu vou dar para o meu filho. Ele é que precisa. E é outro sonho se faz. O pai, ainda é tempo, meu filho, acorde. Ainda é tempo. E aí o diário conclui-se dessa forma. Meu filho foi internado hoje com hepatite. O meu filho veio a morrer de hepatite. E o pai estava enlouquecido no plano físico por ter dado tudo para o filho. E o filho usado muito mal, os valores amoedados sem os valores morais e da afetividade. Que nós pensemos isso. Será que é importante darmos o que para os nossos filhos? Será que é importante recebermos o que deles? Se não for amor, nós estamos em descompasso com a vida. E que Deus ampare a todos nós.